Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das ideias mais profundas que existem, a natureza do Pai Universal, assim como é apresentada logo no primeiro documento de O Livro de Urântia. Se prepare, porque essa é uma jornada que começa no infinito do cosmos e termina bem no centro da nossa própria mente. Para a gente entender isso melhor, vamos seguir um caminho bem interessante, quase como um funil, sabe? A gente começa bem lá em cima, com a ideia do Pai Universal. Depois, a gente vai afunilando para o propósito da criação, vamos tentar entender como sentir a realidade de Deus, desvendar o mistério da presença dele dentro de nós e, por fim, chegar no ponto mais pessoal de todos, a personalidade divina. Então, para começar, vamos pensar na maior escala possível, a identidade cósmica do Pai Universal como a fonte e o centro de absolutamente tudo que existe. Olha só, essa é a frase que abre o livro e ela já chega com tudo. Para pensar um pouquinho no que isso quer dizer. Não se está falando de um deus de um povo ou de um planeta, mas sim da fonte original de toda a realidade em todos os universos. É uma ideia gigantesca. O livro mostra Deus atuando em três papéis que acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, o Criador, aquele que dá o pontapé inicial em tudo. Depois, o Controlador, que administra esse cosmos gigantesco. E, o que é fundamental, o Sustentador, que mantém tudo existindo, a cada segundo. É uma relação super dinâmica com a criação. Tá legal. Se o pai é a fonte de tudo, isso leva a gente direto para uma pergunta essencial, né? Por quê? Para que toda essa imensidão? É exatamente isso que a gente vai ver agora. E aqui está o coração da coisa. A criação não é um acidente. Segundo essa visão, o universo foi projetado para ser um lar. Um lar para seres que podem não só conhecer a Deus, mas também amá-lo. É como um convite para um relacionamento, sabe? Uma troca de afeto. E esse comando, esse comando é o motor de toda a jornada espiritual. Sede perfeitos, assim como eu sou perfeito. Isso não é só um conselho, é tipo o destino gravado na alma de cada ser inteligente. É a força que puxa toda a criação para cima, em direção à divindade. Mas o que quer dizer ser perfeito para nós, seres finitos? O texto já esclarece que não se trata de se tornar infinito em poder ou conhecimento. Isso seria impossível. A perfeição que a gente pode alcançar tem a ver com alinhar a nossa vontade e a nossa motivação com a vontade divina, de uma forma total e sincera. Bom, essa busca toda pela perfeição levanta uma questão bem prática. Como a gente vai se alinhar com um Deus que não pode ser provado num laboratório? A resposta, segundo o livro, não está do lado de fora. Está numa experiência interior. E aqui a gente esbarra numa questão que pega para muita gente, né? Se a ciência não consegue medir, não consegue provar, como ter certeza de que é real? O livro encara essa pergunta de frente, mas aponta para um tipo de evidência bem diferente. A evidência, segundo o texto, é algo que a gente vive, que a gente experimenta. Está na nossa própria consciência, a simples capacidade de pensar na ideia de Deus, aquele impulso que a gente tem de procurar por Ele. E, claro, o desejo profundo de ser melhor, de se alinhar com o ideal divino. A prova, no fim das contas, está em nós. E agora o nosso funil vai ficando bem mais estreito. A gente chega no conceito mais íntimo e talvez o mais revolucionário de todos, a ideia de uma conexão direta, pessoal, entre o Criador infinito e cada mente humana. Isso é o que o texto chama de mistério dos mistérios. Pensa só, a ideia não é que estamos apenas procurando por Deus lá fora, mas que uma centelha, um fragmento literal do próprio Pai, já vive dentro da nossa mente. Essa presença é o que o livro chama de ajustador do pensamento. Olha a imensidão desse paradoxo. Como é que o finito e o infinito, o que é temporal e o que é eterno, a criatura imperfeita e o Criador perfeito podem morar juntos dentro da mesma consciência? É exatamente aí que está o grande mistério da nossa experiência. Essa presença interior coloca a gente diante de uma escolha fundamental. Escolher alinhar a nossa vontade com esse guia espiritual não é só um exercício de filosofia, não. É o caminho para evoluir uma alma imortal, para garantir que a nossa personalidade continue a existir muito depois dessa vida física. E assim, chegamos na pontinha do nosso funil, na revelação final e mais pessoal de todas. A natureza de Deus não como uma força impessoal, mas como uma personalidade, alguém com quem a gente pode se relacionar. E isso, claro, nos joga uma pergunta bem desafiadora. Como é que a gente consegue juntar a ideia de um ser infinito, universal, com a intimidade que a palavra pessoa sugere? Como pode ser os dois ao mesmo tempo? A resposta do livro
é de uma lógica, nossa, é muito poderosa. Pensa só, aquele que planejou o ouvido não escutará? Aquele que formou o olho não verá? A ideia é que o Criador tem que ter num nível infinitamente maior as qualidades que ele deu para suas criaturas. Se a personalidade é o ponto mais alto da criação, ela tem que ter vindo de uma personalidade original. Claro, a nossa ideia de personalidade é limitada. A personalidade de Deus vai muito além do que a gente consegue entender. Mas o conceito de pessoa, com capacidade de amar, de conhecer, de se relacionar, é o conceito mais alto que a gente tem para chegar perto de entendê-lo. Ele com certeza não é menos que isso. E por que isso importa? Porque isso muda tudo. Enxergar Deus como uma pessoa transforma a experiência espiritual. Deixa de ser sobre obedecer uma lei abstrata e passa a ser sobre cultivar uma amizade, uma confiança, um amor. É a base para um relacionamento de verdade. E com isso, a gente termina onde começou, com uma jornada. Se o objetivo final é a perfeição e o guia já está dentro de nós, qual seria o primeiro passo de verdade no nosso dia a dia? O texto nos dá o mapa, mas a jornada, bem, essa começa com uma escolha.